A gente chegou agora no último momento desse livro tão complexo, porque afinal de contas vai tratar de um assunto que tanto a teologia quanto a filosofia discutem, a questão da teodiceia, ou seja, a questão do mal, a questão da dor e do sofrimento humano, porque nós ainda não nos adaptamos com essa realidade. E depois de caminharmos por algumas semanas, tentando de alguma maneira compreender a razão de nós termos que enfrentar tamanhas desventuras nessa realidade, a gente chega no ápice do livro, que é o encontro de Jó com Deus. E nesse encontro, Jó, ele descobre algo absolutamente formidável, que faz com que a gente possa compreender a razão e o motivo de nós existirmos, aquilo que vai trazer de fato solidez em meio às tempestuosas estações da vida, que é a realidade do encontro com a glória de Deus, que é a realidade do encontro com a pessoa mais interessante que a gente pode encontrar nos milhões e milhões de galáxias existentes em todo esse universo. Afinal de contas, Ele é o Criador de todas as coisas. E se isso não chama a sua atenção, era o grande segredo dos homens de Deus que fizeram diferença na história. Eram homens que caminhavam com Deus vivo. Eram homens que tinham intimidade com Deus. Eram homens que experimentavam dessa glória de Deus momento a momento, dia a dia, estação a estação. Eles não apenas acreditavam que existia alguém aí fora que criou todas as coisas, mas que era distante. Não. Eles acreditavam e eles viveram e eles se relacionaram e eles viram a intervenção do Deus vivo na história das suas vidas, de forma que essa intervenção fez com que eles pudessem sair dessa zona de inconstância, dessa zona turbulenta, ainda que não seja da realidade palpável, afinal de contas, a turbulência sempre vai existir. Mas na nossa realidade pessoal, existencial, psicológica, a gente consegue passar por tais circunstâncias, tendo esperança na pessoa do Deus vivo. Isso é maravilhoso. E a última mensagem de Jó, eu queria tratar um pouco do significado de uma vida próspera diante de uma sociedade de consumo. E prosperidade, ela tem a ver com todo da vida, ela tem a ver com o significado que eu dou para a minha relação, tanto com bens materiais, quanto com pessoas, quanto com as minhas relações sociais, com o meu trabalho. Prosperidade é o alvo final da criação. Prosperidade é para onde Deus está levando a nova humanidade, que é representada por aqueles que se relacionam com Ele e que manifestam um novo estilo de vida, uma vida totalmente diferente da que um mundo caído, da que um mundo que escolheu viver distante da realidade do Criador vive.
né? É um estilo de vida, uma ética e uma moral totalmente diferente dessa que o mundo de consumo ganancioso, da teologia deturpada da prosperidade está vivendo e enganando corações. Deus, Ele de fato, Ele não desistiu da sua criação e Ele deseja que essa criação usufrua de todos os benefícios, de toda a sua potencialidade, de todas as coisas boas para a qual ela foi criada para oferecer e desfrutar. O cuidado do homem para com a natureza, o cuidado e a provisão natural para o homem, uma total harmonia social. Isso é maravilhoso, ou você não espera por isso? Ou só sou eu que tenho esse anseio no coração de ver que as coisas de fato um dia vão mudar? Por quê? Porque elas não estão entregues ao acaso, elas não estão entregues ao nada, elas não estão entregues a um Deus que é distante, mas elas estão entregues a um Deus que é desesperado de amor por sua criação e por a humanidade que Ele criou. Logo, tudo aquilo que promove destruição, que promove desarmonia, que promove violência, que promove a falsa visão da realidade, toda forma de idolatria, tudo aquilo que faz mal para a humanidade vai ser retirado. É aquilo que a Bíblia chama de pecado, por isso que pecado é pecado. Então a gente vai viver essa vida de prosperidade. Daí já dá para você entender o ponto que eu quero chegar. Pode ser que você não usufrua de toda a necessidade satisfatória que você tem em relação à sua existência. Pode ser que você não usufrua nessa vida de 100%, aliás, você não vai usufruir de 100%, você não vai conquistar 100% daquilo que você deseja. Por quê? Porque a gente está no mundo que nós estamos fadados a morrer. Nós estamos fadados à destruição. A gente está fadado por mais que nós desejemos o perfeito, nós estamos fadados à imperfeição. Então, satisfação plena e prosperidade real, a gente não vai encontrar nessa vida. E o que é que, então, essa sociedade de consumo faz em relação a nós mesmos e por que nós caímos nessa busca frenética de saciação do ser, saciação do ego, de maneira que nós não encontramos essa saciedade, porque, afinal de contas, esse mundo não é capaz de dar aquilo que nós estamos buscando, porque foi perdido quando Adão e Eva decidiram viver distantes do paraíso, que dava aquilo que nós mais ansiamos. Então perceba que diante desse buraco negro, essa nefesh, como a Bíblia hebraica chama a humanidade, nefesh se refere à alma, mas também se refere à garganta, né? Essa ansiedade que nós temos de alguma maneira suprirmos as nossas carências. Essa sociedade de consumo vai dizer para você que você precisa consumir mais. Essa sociedade de consumo vai dizer para você que você precisa fazer e fazer mais, comprar e comprar mais. Essa sociedade de consumo vai, de alguma maneira, fazer com que você se torne não apenas um consumidor frenético daquilo que está no mercado, mas a própria mercadoria. Como apontava o sociólogo Zygmunt Bauman no seu livro Sociedade de Consumo. Ele diz que as pessoas, elas perdem ou mudam agora a sua identidade. Porque, afinal de contas, elas vão para o mercado comprar produtos que vão dar para ela
um determinado currículo vitae que faz com que ela se torne vendável para o mercado também. É o ápice e o cúmulo dessa sociedade de consumo que vai dizer que algumas pessoas merecem o status e outras não. Por quê? Porque elas têm o poder do consumo. Isso é terrível. Afinal de contas, o valor do humano ele é intrínseco em ser gente, em ser humano. Não porque você necessariamente faz parte de uma elite social, uma elite intelectual, porque você é uma pessoa que influencia, porque você tem muitos seguidores na internet. Bobagem. Isso é pequeno. Isso é o seu ego gritando por algo que nada nem ninguém pode dar para você e que o seu dinheiro não pode comprar. Nós estamos diante de um mundo totalmente perdido, e nesse mundo que se perdeu em sua busca por saciar a fome da alma, a fome do coração, colhe uma série de consequências terríveis. As consequências são terríveis, e as consequências a gente vê são o acúmulo, as consequências é a ganância, as consequências é a falta de generosidade, as consequências é a insatisfação, a perda de ética, porque muita gente faz tudo para ter dinheiro, inclusive engana pessoas, mente, só para ter dinheiro, um dinheiro que vai embora rápido, busca dar os seus pulos, para obter riquezas. A gente vê as pessoas amando mais bens materiais, amando mais as riquezas do que a Deus. Nós estamos diante de um mundo caótico, diante de um mundo que freneticamente busca experiências e se sentir melhor por meio do consumo. Afinal de contas, o marketing é você ter uma nova experiência, e você não pode deixar de ter essa nova experiência comprando um sapato novo que você não precisa comprar. E a vida passa, e você não sabe o que é viver. Mas o sofrimento, a dor, as perdas, fazem com que a gente possa valorizar aquilo que de fato deve ser valorizado por nós nessa vida e nessa existência. Jó, por meio do sofrimento, se redescobriu. Jó, por meio da dor, ele aprendeu que existe algo mais importante diante dessa vida temporária. Jó, ele aprendeu a valorizar aquilo que é eterno, em detrimento daquilo que é passageiro. Irmãos, se você está em busca de prosperidade nessa vida, você vai, de alguma maneira, cair no mesmo erro que tantos homens e mulheres no decorrer da história, de geração em geração, caíram, que é perder aquilo que é mais importante, que é negociar relacionamentos porque precisa de mais dinheiro e por isso vai trabalhar, vai se tornar um workaholic e vai se esquecer da própria família, passar noites em claro e os anos passam e você nem conhece seus filhos e de repente os seus filhos entram numa demanda de vícios. Por quê? Porque não tiveram a presença
do pai ou da mãe, porque só pensava em dinheiro, só pensava em trabalhar, e ainda dizia para o seu bem, filho, quando na verdade era um egoísmo da alma, uma ganância dominada por essa potestade que se chama Mamon. Vamos valorizar aquilo que é eterno. Jó aprendeu isso, Jó teve experiência com essa realidade de Deus, de forma que ele falava para si mesmo: eu não preciso mais de nada, porque eu tenho tudo, eu tenho o Criador de todas as coisas, e para onde Ele está me levando, e para onde Ele está encaminhando minha vida é infinitamente melhor, é infinitamente maior, é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Por isso que nós podemos sim dizer não para algumas ofertas, porque eu estou dizendo sim para o Senhor, e o caminho dele é melhor, e o caminho dele é de fato próspero, e o caminho dele vai me levar para um lugar que o meu dinheiro nunca vai levar. Seu dinheiro não compra a presença de Deus. O seu dinheiro não compra o poder do Espírito Santo. O seu dinheiro não compra conhecimento necessariamente, experiências únicas que só Deus pode dar. O seu dinheiro não compra dons e talentos. O seu dinheiro não compra a eternidade. Isso é presente de Deus. Isso é dádiva de Deus. Jó entendeu isso. E a gente vê, capítulo 42, a partir do verso 10, Jó nos ensinando de uma maneira sensacional. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Jó não estava esperando receber de Deus novamente tudo o que ele tinha. Ele não esperava isso. E aqui está um grande segredo. Já dizia o pastor Ricardo Costa, homem de Deus, que quando nós entregamos tudo para Deus, nós podemos administrar tudo que Ele nos dá. Nós podemos sim ter muito mais para a gente. Por quê? Porque tudo é dele. O que é a centralidade da nossa vida, aquilo que define a nossa identidade, quem nós somos, não é necessariamente o que nós possuímos, o que nós ganhamos, mas é essa filiação. Nós somos filhos de Deus, e como filhos somos herdeiros. Ele nos entrega para que a gente possa, de alguma maneira, administrar para Ele, para a glória dEle, para fazer do mundo um mundo diferente, um mundo melhor. Jó não esperava receber tudo de novo, mas ele recebeu. E aqui tem algo muito interessante, que ele recebeu enquanto intercedia pelos seus amigos. Seus amigos, esses, os teólogos da meritocracia, os teólogos da prosperidade. Você não recebe porque você não faz mais. Você não merece porque você faz aquilo que não deveria fazer porque você errou. Ou você não recebeu porque você deveria participar de tantos e tantos encontros que nós estamos fazendo por aqui. Os amigos de Jó agora, repreendidos pelo Senhor, estão sendo abençoados por Jó. Jó intercede por eles, se coloca entre eles e Deus. Como Cristo Jesus fez por nós, se colocando entre nós e Deus. Jó aqui é
um arquétipo de Cristo no Novo Testamento, está apontando para Cristo como intercessor. Aqui ele está fazendo sacrifício por seus amigos. Cristo é o nosso sacrifício, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos usufruir da graça, do favor imerecido, do presente de Deus. Então, Jó tinha esse coração. Era um coração totalmente entregue a Deus. Ele aprendeu com a dor e sofrimento a valorizar aquilo que é eterno, em detrimento daquilo que é temporal. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Jó, ele é abençoado por Deus por meio da generosidade de seus irmãos. Aqui tem outro valor intrínseco à nossa fé cristã, intrínseco à pessoa de Deus, intrínseco àqueles que conhecem a Deus. Deus é um Deus generoso, afinal de contas, Ele dá bênçãos para todas as pessoas que estão hoje vivas na face da terra. Desde o prisioneiro a Bill Gates. Deus tem abençoado, porque Ele é generoso. Ele abençoa, Ele dá para todos. E quem conhece o coração de Deus, ele é generoso também. Quem conhece o coração de Deus, ele não consegue ficar sem ter empatia pelo que sofre. Quem conhece o coração de Deus e de alguma maneira é abençoado, ele não consegue ver alguém sofrendo e deixar aquela pessoa sofrendo, sem as condições necessárias para viver a vida. Não consegue. Quem conhece a Deus e não tem empatia pelos que sofrem, pelos que têm necessidade, como diz Provérbios, esse não receberá o perdão de Deus. Um dos pecados que Deus não perdoa é quando nós não temos empatia pelos que sofrem. Provérbios capítulo 22, versículo 2, vai dizer que Deus, Ele é generoso para aqueles que se compadecem dos pobres. Deus, Ele é generoso para quem é generoso. Jó é abençoado pela generosidade das outras pessoas que o veem em necessidade. Isso é característica de um coração que o material, que a avareza, que Mamon não domina. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E não é essa a ênfase do texto. A ênfase do texto não é na riqueza de Jó. A ênfase do texto vem agora dos versos 13 a 17. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Jó recebeu do Senhor aquilo que a riqueza não poderia dar. Ele recebeu de Deus uma família.
ele recebeu de Deus pessoas. Ele recebeu de Deus amigos. Ele recebeu de Deus amor. Jó recebeu de Deus aquilo que tem de fato valor para a eternidade, aquilo para o qual nós fomos criados para viver nessa existência. O amor em família. Eu tenho certeza que a alegria de Jó não foi em ter novamente a sua riqueza. Não foi. Isso é certo. Mas a alegria de Jó foi poder novamente usufruir do carinho, do abraço dos seus filhos. Você que tem filho, você que tem família, você sabe o quanto isso é precioso. Eu queria desafiar você nesse instante a valorizar a sua casa, a valorizar a sua família, a valorizar os seus amigos, a valorizar e amar as pessoas que fazem parte da sua vida e que são aquelas que definitivamente trarão para você sentido para essa existência. Quer existir, quer saber o que significa viver, arrume alguém que você possa amar. Arrume alguém que você possa investir o seu dinheiro. Arrume alguém que você possa investir seu tempo e a sua vida com amor. Abençoe pessoas. Aí você começa a ver o quanto de fato a vida é magnífica e bela. Por quê? Porque você está dando valor àqueles para o qual Deus criou que você desse valor. Gente, abre o olho, presta atenção. Diferentemente dessa sociedade de consumo que usa pessoas como mercadoria, diferentemente dessas pessoas pragmáticas que não querem necessariamente ter um relacionamento com você, mas querem usar você como uma vitrine, como um pedestal, diferentemente dessas pessoas que tratam a gente de uma forma puramente mercadológica. Deus nos convida a amarmos e sermos amados por aqueles que Ele nos deu. Timóteo, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Esse é meu filho, não para de correr. Não sei se ele apareceu aí. Dá para ver? Fala, oi, Dedé. Oi. Fala, oi, Dedé. Oi. Isso. O dinheiro não pode dar. Só Deus. Te amo. Dá tchau para todo mundo. Tchau. Vai lá. Então, quando a gente tem, de fato, o nosso coração voltado para a pessoa do Deus que ama, nós nos transformamos em pessoas que amam também, porque, afinal de contas, a nossa referência final não é uma força impessoal. A nossa referência final não é o desejo por riqueza. A nossa referência final são vidas. Jó dá o nome da primeira filha Jemima. E Jemima significa dia a dia. Ele aprendeu o que significa o pão nosso de cada dia. O pão diário. Uma satisfação com aquilo que eu tenho hoje. Eu não preciso necessariamente ficar ostentando coisas futuras de maneira gananciosa. Isso não significa, gente, presta atenção, porque isso é o óbvio,
que eu vou simplesmente esquecer de que existe uma necessidade rotativa de capital na sociedade. Afinal de contas, somos consumidores. Isso significa, irmãos, que a gente passa a ter gratidão no nosso coração. Isso significa que a gente passa a valorizar aquilo de comum do nosso dia a dia, de forma que o comum se torna tão especial. Eu não deixo de sentir no meu coração uma paixão intensa por minha esposa. Fazem 16 anos que eu sou apaixonado por minha esposa. Isso é maravilhoso, porque parece que todos os dias, sempre que eu olho para ela, não sei se acontece com ela em relação a mim, porque eu fiquei careca e gordo, mas enfim, sempre que eu olho para ela, eu me apaixono. Comum, né? Sempre que eu olho para os meus filhos, eu falo, Senhor, obrigado. Sempre que eu me deleito com feijão e arroz, e depois uma sobremesa, isso é meu problema, eu fico tão feliz, eu me delicio. Gemima, o nome da filha de Jó, dia a dia. O comum se torna tão especial quando a gente tem a nossa satisfação e o nosso coração preenchido pelo Deus que a gente experimentou, dessa vida tão preciosa, tão especial, desse momento único que nos faz entender para quê e para quem e para quando nós fomos criados. Uma esperança além dessa realidade que não consegue suprimir o nosso desejo por Deus. O nome da segunda filha, Késia, é Cássia, era tipo um tempero. E eu fiquei pensando, por que Jó daria o nome de um tempero para a filha, né? E aí eu lembrei, cara, é porque Jó agora está usufruindo de delícias, de deleite. A vida ganhou sabor. Porque Jó encontrou com Deus. E Jó passou a valorizar ainda mais os presentes que Deus tinha dado para ele naquele momento. E a segunda filha, Keren Hapuk. Keren Hapuk era como uma maquiagem, né, que passava aqui na pálpebra. Era Keren Hapuk e denotava beleza. A vida de Jó ganhou beleza por causa que Jó, ele viu pessoas amadas crescendo ao redor dele. Ele pôde, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas usufruíssem de benefícios provindos dele, provindos daquilo que ele tinha, provindos da generosidade dele, frutificarem, crescerem. Você quer saber o que é prosperidade? Prosperidade é amar a Deus acima de todas as coisas. Aquilo que aquele jovem rico não usufruiu quando desafiado por Jesus a deixar tudo o que ele tinha e seguir o caminho eterno, e seguir a Cristo Jesus, e amar mais a Deus do que as riquezas. Ele não pôde deixar, e ele não pôde usufruir dessa verdadeira prosperidade. Era dono de tudo, mas não tinha nada. Era dono de riquezas, mas não tinha eternidade. Era dono de valores temporais, de um consumo frenético que poderia dar prazer momentâneo, mas que sempre apontava para um vazio existencial que só poderia ser saciado
no encontro com a realidade do Deus vivo, em dizer, sim, Senhor, eu deixo tudo para te seguir, porque o teu caminho é melhor. Jó passa a usufruir daquilo que Jesus chamava de olhos iluminados. Porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo andará em trevas. E que grandes trevas serão. Esse corpo iluminado, essa lâmpada que é os nossos olhos, era uma referência a um coração generoso. Era uma referência a um coração que decidiu, de alguma maneira, abençoar outras pessoas. Ah, queridos, você quer usufruir de verdadeira prosperidade como Jó? Ama a Deus sobre todas as coisas, tenha um coração generoso. Jesus, ele continua e diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A gente deve deixar para cada dia o seu próprio desafio, o seu próprio mal, porque, afinal de contas, nós somos mais valorosos do que as aves e do que as plantas. E Ele prometeu que não vai deixar faltar aquele que busca, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Para finalizar e destronar absolutamente essa teologia de consumo que engana tantas pessoas, quero dizer uma coisa para você. Pode ser que você não fique rico porque você busca a Deus. Eu não fiquei rico porque eu me tornei pastor, porque eu busco a Deus, e eu busco a Deus de verdade. Eu tiro de verdade do meu bolso para abençoar um monte de gente. Eu não estou falando isso para minha glória, não. Deus sabe do meu coração. Eu nunca ganhei um carro melhor do que os carros que eu dei para fazer missão. Porque eu já dei meu carro para a gente pagar a missão, fazer missão e abençoar outros pastores. Já vendi para isso. Ralação, mas eu sei o que eu ganhei um coração. Eu ganhei um tesouro eterno. Essa teologia maldita que está dizendo para você que você vai ficar mais rico porque busca a Deus, não, assim, não é bíblica, não. Porque a promessa que a Bíblia faz em relação àqueles que buscam a Deus é de luta, é de guerra. É de batalha contra homens e demônios. É uma vida de renúncia, é uma vida de levar a cruz. Mas é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida com significado, é uma vida maravilhosa. Que faz o apóstolo Paulo falar lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, salvo engano. Dizer, o grande Paulo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós, por causa da renúncia, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está
como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, tem dor, tem sofrimento, tem morte. Paulo sabia disso. Contudo, nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Esse é o nosso chamado. Essa é a glória que nos espera. Se nesse mundo nós não usufruímos da riqueza que a terra produz, porque nós decidimos ter uma vida moral e ética, porque nós decidimos ter uma vida voltada para o caminho da cruz, porque nós decidimos sim seguir a orientação do Espírito Santo e continuarmos com a missão. Se nessa vida nós não usufruímos daquilo que a glória desse mundo dá, nós não sentamos como príncipes e reis nessa vida, porque nós rejeitamos esse caminho que destrói pessoas, que tratam pessoas como mercadoria, porque nós decidimos de alguma maneira se desviar desse caminho que se tornou uma frenesia neurótica, insaciável de corações em busca de algo que não consegue suprir a sua necessidade real. Se nós não usufruímos disso, nós temos uma certeza: a glória que Deus tem preparado para nós é inimaginável, é infinitamente maior, é infinitamente melhor. E essa é a verdadeira vida cristã, essa é a verdadeira prosperidade. Deus tem preparado uma nova criação e um novo mundo para aqueles que perseveram mesmo diante das tribulações. Por isso não desanime. Existem pessoas que Deus deu para você amar nessa vida. Existem pessoas que Deus deu para você ser generoso nessa vida. Existem pessoas que Deus colocou na sua vida para que você possa investir tempo e dinheiro. Isso é verdadeira prosperidade. E Deus chama e convida você para viver essa missão. E a promessa dele é de uma glória inigualável que está reservada para mim e para você. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a rica e maravilhosa vida no Espírito Santo de Deus esteja sobre você hoje e sempre. Amém.